Olá pessoal, então seguindo aqui com o nosso vídeo, marxismo, a nossa série de vídeos sobre marxismo, a heresia do nosso tempo. Eu tenho tentado mostrar aqui para vocês, você que tem me acompanhado desde o primeiro vídeo, eu tenho falado sobre o marxismo e eu estou mostrando, eu quero esclarecer para você sobre a ideia de que o marxismo ele não é só uma visão política, como muitas pessoas pensam, mas ele é também e talvez acima de tudo uma visão religiosa. É uma religião política, assim como é o islamismo. Então, dentro do marxismo, existe um pressuposto de que Deus não existe. Para que se instale esse governo marxista, é necessário excluir a ideia de Deus de todas as classes, de toda a história, porque o governo marxista, a ideia marxista, ela é totalmente materialista. Então, eu tenho falado já aqui, eu falei já sobre quem foi Karl Marx, quais são as ideias dele, as principais ideias dele. E aí falei sobre como a esquerda, né, a esquerda que é marxista, como eles têm influenciado e entrado em diversas áreas da sociedade. E no último vídeo eu falei sobre como ela entrou na igreja por meio da teologia da missão integral e da teologia da libertação, que são duas teologias, uma católica e uma evangélica. E aí hoje eu quero falar sobre ela dentro das escolas. Então, eu já falei desde o primeiro vídeo, desde o segundo vídeo, a respeito de que a esquerda, o marxismo, eles tomaram primeiramente as escolas, isso com base nas ideias de Gramsci e com base nas ideias de alguns pensadores de uma escola chamada Escola de Frankfurt. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso para tomar a consciência das pessoas. Gramsci chamou isso de hegemonia. Gramsci era marxista e ele falou, olha, Marx fez tudo certinho, falou tudo certinho, o problema é a aplicação. Porque antes da gente tomar o poder, é necessário mudar a consciência das pessoas, para que elas queiram essa tomada de poder. Então, para começar, para ter o governo marxista, primeiro tem que se derrubar a ideia que eles têm agora. É preciso tomar a mente das pessoas. E a mente das pessoas, segundo Gramsci, ela estava corrompida com cristianismo, estava corrompida com a cultura ocidental. E essa cultura ocidental, essa base cristã, ela tinha que ser derrubada. Então eles começaram a invadir, a tomar as escolas. Mostrei desde vídeos passados sobre a Marilena Chaui, que é hoje a filósofa mais importante do Brasil, e ela que é filósofa emérita, professora emérita da USP. Ela ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido comunista, partido de extrema esquerda, e ela hoje é a professora emérita, aquela que tem mais valor, tem diversos livros escritos, e ela fala coisas absurdas a respeito de família. Então, se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada lá, tá dentro dessa playlist aqui, você vai entender muito do que acontece. Eu quero falar hoje sobre algumas coisas, veja só essa cena, separei aí, sobre isso aqui claramente é uma escola e está tendo uma apresentação, e veja a roupa que as meninas estão utilizando, né? Elas estão usando camisa vermelha com o símbolo do comunismo, que é essa foice e o martelo, e aí nós temos ali a bandeirinha do PT de um lado, e aí nós temos do outro lado ali uma cartolina com a foto estampada do Marx e de outros pensadores. Então é ali dentro de uma escola sendo feita uma apresentação comunista, em favor do comunismo. E você fala assim, poxa, mas isso pode ter acontecido, talvez eles fizeram algo diferente, não acho que aconteça tanto assim, eles não vão tão longe, deve ter sido algo mais consciente. Bom, vamos ver então esse vídeo, dá uma olhada nessa sala de aula, isso aí é um colégio, é uma turma do primeiro ano, e esse vídeo já tem uns 5 anos já que aconteceu. Eu gosto de trazer coisas que aconteceram antes da eleição do Bolsonaro, porque surgiu a ideia de que a direita ficou muito forte e muito opressora, e por isso que a esquerda se levantou e começou a militar, mas na verdade isso vem acontecendo há muito tempo, como eu já mostrei antes, desde a década de 60. Então, olha só esse vídeo. O Karl Marx estudou economia e também estudou sociologia. Queremos explicar a luta de classe pela ideologia e ações mais valias. Os burgueses não moram na favela e são empresas explorando a galera, e os proletários trabalham
de favela, e o Maria Gaia, baile de favela, e o Rapina visita acabando com a galera. Sociologia, baile de favela, a professora, baile de favela, e o professor, baile de favela, e o Rapina visita acabando com a galera. Então daí é um trabalho de uma turma do primeiro ano dessa escola aí, Colégio Estadual Professor Maria Gal, e nós temos dentro de uma sala de aula a professora de filosofia, ela ensinando sobre Karl Marx e eles enaltecendo Karl Marx e falando sobre, veja bem, eles falaram sobre as ideias do Karl Marx, mais-valia, e aí falaram sobre os burgueses, e aí falaram sobre o capitalismo está explorando o proletariado, são aquelas ideias, aquelas velhas ideias destrutivas, diabólicas do Karl Marx, dizendo que o capitalismo é mau, que os capitalistas, eles exploram, o capitalismo é um sistema, o capitalismo é quem vive nesse sistema, quem utiliza esse sistema, no caso eu e você que vivemos nele e utilizamos dele para comprar, eu comprei esse celular que está me gravando, esse computador que eu estou editando, eu comprei tudo isso graças ao capitalismo, se não fosse o capitalismo não tinha como fazer isso. As pessoas que vivem em países que não têm capitalismo, aliás, que tem, porque na verdade o governo comunista, ele vive um capitalismo, ele coloca para a sua população o socialismo, mas ele vive um capitalismo. Mas nesses países eles não têm direito a nada, eles não podem usar nada dessas coisas, eles não têm condições de comprar. Então eles vivem num país capitalista, usufruem do capitalismo, e eles dizem que os capitalistas são aqueles que estão explorando os trabalhadores. São ideias do Marx. Mas por que essas coisas elas acontecem? Elas acontecem principalmente por causa desses dois sujeitos aqui. Quem é esse cara de barba pura? Você conhece? É o Luiz Inácio Lula da Silva, o grande líder do PT, não é o mais inteligente, mas é o grande líder do Partido dos Trabalhadores, comunista, já foi presidente do nosso país, infelizmente. E aí, na era que o PT ele presidia o país, eles colocaram, então, esse outro sujeito de barba branca, esse senhor muito simpático, como patrono da educação, é o Paulo Freire. Você já deve ter ouvido falar sobre Paulo Freire. E quem era Paulo Freire? Paulo Freire é comunista. Ele era um comunista e ele copiou, ele não desenvolveu, ele copiou um método de ensino. Ele modificou algumas coisas, mas ele copiou de outra pessoa o método de ensino. Aplicou apenas com adultos, ele nunca alfabetizou uma criança na sua vida. Só alfabetizou adultos. E desenvolveu esse método e escreveu um livro chamado A Pedagogia do Oprimido. O que o Paulo Freire ele ensina dentro dessa ideia, dentro desse método dele copiado, modificou algumas coisas, tornou ele mais comunista, né, com as ideias do comunismo, porque ele copiou muito mal até o próprio comunismo. Mas o que ele fala nesse método? O que ele passa nessa pedagogia do oprimido? Ele fala que naquela época, quando ele está ensinando, ele fala que o ensino não é melhor, porque o ensino ele é bancário. É a ideia do professor depositar conhecimento na cabeça do aluno. E aí ele vai fazer vai dizer que isso é opressor, que isso oprime o aluno. Quando o professor se coloca como alguém mais inteligente, mais capacitado, ele está tomando o lugar do burguês. O burguês que vai explorar aquele aluno. E aí fazer isso é uma exploração. Ele oprime o aluno. Então ele ensina que o professor vai ensinar e vai aprender simultaneamente. Então imagine só, o professor estava aqui, o aluno estava aqui, o professor depositava conhecimento. Ele dizia, isso é opressor, oprime, certo é os dois estarem aqui. Aí eles vão aprender simultaneamente. Um aprende enquanto ensina, o outro ensina enquanto aprende. Então o professor está aqui e aí ao invés do professor trazer o aluno para cá, ele fala o contrário. O aluno está aqui embaixo, o professor desce e fica agora dois idiotas do mesmo nível. Essa é a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. É tornar o professor um imbecil igual ao aluno e eles aprenderem crescendo simultaneamente. É evidente que isso não vai trazer conhecimento para o aluno. Isso vai trazer emburrecimento para o professor. Então ele deixa de ser alguém que vai elevar o aluno e ele vai se afundar, ele vai
descer. Aí surgem aquelas rodas de conversas, aquele olho no olho, aquela ideia de que nós aprendemos enquanto ensinamos. Você vê isso divulgado em vários lugares. As igrejas fazem isso, muitas igrejas fazem esse método célula. É você juntar com um grupo menor, e você que está ensinando, você se senta com eles, ficam todos no mesmo nível, e vocês aprendem simultaneamente, e aquele novo convertido tem algo para ensinar para uma pessoa que às vezes já é um pastor, mas o pastor precisa aprender algo com ele, porque o pastor só ensinar, isso oprime, é opressor. Essa ideia do Paulo Freire. E aí, essa ideia diabólica, comunista, né, toda a ideia podre do Marx vai ser inserida nas escolas públicas. Lógico que essa ideia do Paulo Freire, ela é uma junção muito ruim, né, do método de ensino que ele copiou, que copiou muito mal, com um marxismo também muito mal copiado. E aí vira essa porcaria, que na verdade nem para estragar presta. Ela serve para quê? Para nada, ela só preenche nada. Ela só serve para preencher e encher linguiça. Apenas isso. Todo o restante já vem de antes. Toda a ideia de trazer o marxismo para dentro das escolas já vem desde a década de 60, antes do Paulo Freire, antes do PT colocar o Paulo Freire como patrão da educação. O que a ideia do Paulo Freire vai fazer? Só vai tornar mais fácil. Só vai dar a desculpa perfeita. Porque você vai cobrar assim, falar, puxa vida, o aluno não está aprendendo, o professor não está aplicando, não está esforçando, não está fazendo o aluno se esforçar e crescer, não está trazendo disciplina. E aí eles vão falar, não, mas o grande Paulo Freire, ele dizia que isso é opressor, é necessário que você aprenda junto. É assim que se... Então, é a desculpa perfeita. E aí, nós temos todo tipo de militância associada a essa ideia, essa educação do Paulo Freire, essa educação do Paulo Freire. Então, eles utilizam as escolas para militar o tempo todo. Veja, isso é um trabalho, né, você pode ver que é um trabalho bem fraco ali, não tem nada de especial. O que tem? Tem o nome ali dessa boneca, né? Essa boneca aí é o Abaioni, né, que é uma boneca ali que a esquerda ela utiliza bastante. Veja bem, a esquerda utiliza muito as religiões de matriz africana. Por quê? Porque eles pegam grupos da sociedade e transformam eles em proletariado. Então eles falam assim para as matrizes africanas: olha, vocês são oprimidos. Quem são os opressores? Os cristãos. O cristianismo oprime as religiões de matriz africana. É isso que eles vão dizer. E aí eles fazem muitos trabalhos referentes às religiões de matriz africana, mas não fazem nenhum em relação ao cristianismo. Pergunte-se agora, você que é aluno, você que foi aluno, talvez você foi aluno há mais tempo, pode ser que na sua época às vezes aconteceu ainda, menos vezes, mas aconteceu. Agora, hoje em dia, pergunte quando acontece qualquer tipo de trabalho referente à Páscoa. Páscoa, por exemplo, a Páscoa, aqui, né, tem aquela divulgação do coelhinho da Páscoa, o chocolate, mas tem uma coisa de cristianismo? Nada, zero. Nós vimos aí, o Google, ele faz propaganda, né, de tudo. Você vai lá no Google, lá na aba do Google, e aí tem aquele momento especial, hoje é dia qualquer coisa. Nunca tem nada de Páscoa, não tem Natal referente a cristianismo. Só tem referente a outras ideias, mas nunca referente ao cristianismo. Na escola é exatamente a mesma coisa. Então eles utilizam esse Abaioni, eles utilizam com uma mentira ainda para piorar, porque eles falam que essa boneca ela foi feita pelas as escravas, utilizando barra da saia, uma mentira gigante, porque essa boneca surgiu muito tempo depois da escravidão. Então assim, a esquerda mente absurdamente para militar. E aí eles chamam ali, né, Abaioni, símbolo de resistência. Viva Zumbi e Marielle presente. Zumbi dos Palmares é um símbolo do movimento negro. O dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, é o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Por que o zumbi é utilizado como um símbolo de resistência? Porque de fato ele foi um revolucionário. Ele enfrentava outras pessoas, ele não libertou escravos, ele libertou o povo dele. Ele libertou o povo dele da escravidão. Mas negros ele não libertou, ele escravizou muitos negros. Zumbi, eu não chamo o Zumbi de um vilão. O Zumbi foi um homem da época dele. Ele fez coisas boas e coisas ruins, coisas abomináveis,
coisas até louváveis, mas foi um homem da época dele. Agora, existem outros negros, grandes negros, que lutaram de fato contra a escravidão, mas eram intelectuais, eram bons homens, eram homens cristãos, eram homens monarquistas que trabalhavam junto com o rei. Mas eles não são falados nunca na escola. É falado a Zumbi dos Palmares. E aí a Marielle, vocês sabem que a Marielle Franco, que foi morta por traficantes, e a esquerda diz que ela foi morta por milicianos envolvidos com o governo federal, com o presidente. Então, é isso que acontece, é um trabalho desse, um trabalho sem nada, não tem uma arte ali, exceto a boneca é uma arte, mas não tem nada ali que valorize, né, que dê vale a pena dizer, nossa, isso vale uma boa nota. Ali é militância. Isso não acontece só no ensino fundamental, isso acontece em todas. Isso aqui, ó lá, USP contra o golpe. Que golpe é isso que eles estão falando? É o golpe do impeachment da Dilma, né? Isso aí, a USP em peso é de esquerda. A USP em peso é marxista. Ela foi tomada pelo marxismo há muito tempo. E, olha só, dentro da USP, pela Revolução Social. Que revolução social é essa? Olha só o que está escrito na porta, nessa porta aqui. Está meio difícil de ler, porque é um pouco amarelado. Mas olha só, Jesus e Satã. É um amor, né? Está dentro de um coração ali, Jesus e Satã. Entende? Então você consegue perceber? Eles fazem de tudo para eles destruírem os valores cristãos. É isso que acontece dentro das universidades, dentro das escolas. Não existe não existe mais dentro da escola a ideia de ensinar, de evoluir o aluno, de fazer com que ele cresça em conhecimento. Só existe militância, só existe método Paulo Freire. É você gastar tempo ali, você manter um aluno, né, na primeira série ali, né, aí você vai manter ele até o terceiro ano do ensino médio. 13 anos ele dentro de uma escola e ele sai um analfabeto funcional. E sai militante ainda, sai com pensamento de esquerda. Não dá para mostrar aqui muitas imagens, porque tem muita coisa que a gente acha por aí, mas não precisa. Eu trabalho em escola, eu sei exatamente o que eu estou falando. Mas talvez você é estudante, você está na escola, você estuda, ou você tem um filho na escola, enfim, você conhece alguém que está na escola. Talvez você passou pela escola e você não percebeu isso, porque eu não percebi na minha época, porque com os olhos abertos, parece que eu não entendia, não sabia nada disso. Hoje eu sei, hoje eu vejo com clareza. Então hoje, se você é um aluno hoje, perceba isso, pensa comigo. Imagine, olha a sua sala. Eu tenho certeza, eu descrevo a sua sala. A sua sala, os alunos ficam o tempo todo de fone de ouvido, eles estão o tempo todo ouvindo funk, todo o trabalho que os professores colocam a fazer, eles nunca envolvem música clássica, eles nunca nunca é exigido um trabalho com mais qualidade gráfica, quando você faz um trabalho, você pegar um texto, nunca é exigido você faça por escrito. Então assim, todos os trabalhos são feitos apenas para encher linguiça, não tem a finalidade de ensinar de fato. Conte na sua sala de aula quantos são os bons alunos, quantos são os alunos com nível elevado. E eu não estou falando isso porque você é um idiota, estou falando isso porque eles querem que você seja um idiota. Eles querem que você seja um analfabeto, um retardado. Eles querem que você desenvolva apenas a ideia de classe. Você se veja, que você veja. Pense no seu professor de filosofia, de história, sociologia. Pense ele falando de que beleza está nos olhos de quem vê. E aí você faz um trabalho porqueira, muito mal desenhado, né? Você não faz margem, você não coloca a escrita na linha correta, você não pesquisa profunda aquilo que você está fazendo. É uma apresentação pífia, ridícula. Mesmo assim você tem uma boa nota. Por quê? Por causa dessas ideias, beleza está nos olhos de quem vê. E essa ideia, não é que ela é verdadeira, ela é falsa. Essa ideia é justamente para legitimar você receber uma nota quando você faz uma porcaria, mas que tem uma boa militância. Certo? Então,
Veja bem, olha agora, a partir de hoje, olha você, ser aluno, olha na sua escola. Veja como as coisas são conduzidas, levadas, chutadas. Assim, você faz tudo nas coxas e você passa de ano, você não tem reprovação, você ganha nota por existir na sala. O aluno que é bom, o aluno que dorme, o aluno que usa droga, o aluno que é educado. Você ganha nota por existir. Você só tem que estar lá absorvendo militância, se tornando um militante. Certo? Você que é pai, converse com seus filhos, pergunte para eles o que está acontecendo, pergunte exatamente o que acontece dentro da sala. Pegue o celular dele e olhe os grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp da escola. A sala do seu filho deve ter um grupo de WhatsApp. Veja as conversas que tem lá. Descubra o nome do professor. Vai na rede social do professor, veja sobre o que ele posta, veja o que ele tem na cabeça a partir daquilo que ele divulga nas suas redes sociais, porque as pessoas têm a mania de publicar aquilo que elas pensam. Então aí você vai ver e você vai se surpreender. Se você nunca ouviu isso, hoje você vai se surpreender, você vai ver o inferno que nós estamos enfrentando, a Babilônia, para onde você tem mandado os seus filhos diariamente. E aí sim, você vai ter uma ideia da guerra espiritual que nós vivemos todos os dias e de como isso é mais do que política. Isso é uma heresia, é uma coisa que veio para destruir a sua religião, a sua crença. Certo? Obrigado por assistir até aqui. Mande esse vídeo para outra pessoa se você achou interessante, se despertou você. Veja os outros vídeos. No próximo vídeo eu vou trazer outros pontos ainda sobre isso. E eu quero deixar você atento a essa questão do marxismo, essa questão religiosa e essa questão degradativa. Se você não é religioso, você não é cristão, você fala assim, poxa, eu tô nem aí para se vai destruir o cristianismo, se não vai. Tudo bem, mas entenda, eles não querem destruir apenas o cristianismo, eles querem destruir valores. Tem valores, certeza que você tem algum tipo de valor. E esses seus valores também são ameaçados, porque toda a cultura ocidental, para eles, é inimiga. Certo? Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.